Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Eletrojato equatorial. Você sabe do que se trata? Pois é este o assunto de hoje desta parceria vitoriosa que começou no segundo semestre do ano passado entre a Rádio MEC e o Observatório Nacional. Todas as quartas-feiras temos o quadro Ciência no Rádio. Eu converso agora com Luiz Beniosef, que é pesquisador da área de Geofísica do Observatório Nacional e é chefe do Laboratório de Desenvolvimento de Sensores Magnéticos. Atua nas áreas de instrumentação geomagnética, também de estudos de variações magnéticas em baixas latitudes, observatórios magnéticos e também metrologia magnética. Fala com a gente. Professor Luiz Beniosef, muito obrigado pela gentileza, feliz ano novo e bom dia. Bom dia, feliz ano novo. Bom, pois é, a Terra é dividida por meio de uma linha imaginária, que é a denominada linha do Equador, né? E tem dois polos geométricos, o norte e o sul. É a partir deste ponto que nós vamos falar sobre o eletrojato equatorial. Do que se trata? Sim, assim como a gente conhece, a gente aprende desde as escolas primárias que a Terra ela é dividida ao meio, a gente considerando os polos geográficos norte e sul. Então a Terra é dividida por essa linha imaginária chamada de Equador geográfico. De uma maneira semelhante, a gente poderia dividir também a Terra em duas partes, a gente considerar a Terra como um ímã, de maneira que existe uma polaridade na parte superior e uma polaridade inversa na inferior. E então, assim como a gente tem o Equador geográfico, a gente tem um Equador magnético, mas que não coincide, os dois não são coincidentes. E ao contrário do primeiro, que é fixo dentro de uma escala de tempo humana, o Equador magnético não, ele tem um deslocamento relativamente grande. E então, para vocês, no caso, terem uma ideia, nos últimos 100 anos, o Equador, que estava aqui no território brasileiro, praticamente no norte da Bahia, ele hoje já está acima de Belém do Pará. Então, ele vai se deslocando com uma velocidade relativamente grande, e isso tem uma série de implicações, principalmente hoje, que a tecnologia é altamente evoluída, né, nos instrumentos de satélites, de aviões, de GPS, tudo isso, existe essa forte implicação desses fenômenos. Olha que interessante, quer dizer que a linha do Equador, ela é estabelecida, esse critério, a partir, é claro, de medidas que são geométricas. Então você tem o Equador geograficamente ali definido, que no Brasil, por exemplo, passa ali pertinho, coladinho, né, para citar uma das cidades, na cidade de Macapá, nos nossos países vizinhos, ou nos países da América Latina, por exemplo, logo ao norte da cidade onde eu morei, da cidade de Quito, no país que se chama Equador, mas o Equador magnético, quer dizer, a força eletromagnética que caracteriza essa linha, não é tão fixo assim, ele é variável. E no que isso interfere na vida das pessoas ou em fenômenos no planeta Terra? Bom, isso tem uma série de implicações na vida cotidiana. Por exemplo, os trabalhos preliminares para a localização de minério e petróleo, geralmente é feito o trabalho de prospecção magnética. E essa prospecção magnética, geralmente trabalha-se fazendo o levantamento dessas áreas. E quando vai se fazer essas medidas, essa variação que ocorre no campo magnético o tempo todo, ela tem uma implicação bastante grande. E essas implicações, essa variação do campo magnético, principalmente assim, que a gente está falando assim, num intervalo de curto período, assim, da ordem de dia, ela tem assim, uma variação consideravelmente forte e que pode implicar sobre os dados que estão sendo coletados. E o mesmo procedimento é válido também para a navegação
dos instrumentos, dos instrumentos a bordo de aviões, de navios e de satélites. O Brasil, em especial, ele tem uma característica muito importante, porque além da gente ser cortado pelo equador magnético ao norte e que está se deslocando, a gente tem na parte sul do país uma anomalia muito forte, que é chamada anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa anomalia, que está localizada no raio, no núcleo externo da Terra, ela tem uma velocidade muito grande, relativamente grande, e ela tem também a combinação desses fenômenos, desse fenômeno do eletrojato equatorial e anomalia do Atlântico Sul, provoca uma série de ocorrências nessas medições diárias que a gente faz, né, como eu estava dizendo, em prospecção, em navegação magnética através de navios, aviões e satélites. Né? Então, isso seria equivalente, para vocês entenderem, dentro de um voo de um satélite que está voando e está orbitando em torno da Terra, quando ele passa nessa região nossa e atravessa a anomalia do Atlântico Sul e o eletrojato equatorial, é como se ele entrasse num túnel. Então ele fica cego e por isso é preciso que outros instrumentos corrijam essas rotas. Ou seja, existe uma interferência direta deste eletrojato equatorial, dessas variações, uma interferência de energia solar que acaba provocando problemas nas comunicações eletromagnéticas, por exemplo, portanto, rádios de comunicação de aviões, de navios também, é isso? Isso. E é até uma coisa curiosa, esse é um ramo relativamente novo da ciência, que é denominado de clima espacial, porque ele não é contínuo, ele ao longo do dia ele sofre variações bruscas e é necessário que ele seja monitorado o tempo todo. E esse monitoramento se dá através de estações magnéticas fixas, através de observações de satélites, de tudo isso. Então, é um agregado de um aparato instrumental bastante grande que dá a confiabilidade para que a gente possa navegar, para que a gente possa ter uma condição de operação ideal para as comunicações via satélites, para todo esse aparato de maneira geral. Pois é, e aí vamos aproveitar a oportunidade, professor, de o senhor estar conversando com a gente, dessa nossa troca de ideias aqui no quadro Ciência no Rádio, para desfazermos provavelmente alguns mitos. Por exemplo, agora mesmo saiu uma notícia de que a Coreia do Norte estaria fazendo experimentos de bombas de energia, de diferentes tipos, bombas de hidrogênio, e já teria feito também de bombas semelhantes à bomba atômica dos anos 40, na Segunda Guerra Mundial. A pergunta, até para desfazer alguns mitos, pode uma experiência deste tipo, experiências com energia nuclear e outras energias semelhantes, pode provocar alterações em partes do campo magnético da Terra, ou isso é puro mito? É um mito, porque na realidade o campo magnético da Terra, ele tem, o campo principal, ele tem origem interna, ele está localizado no núcleo externo da Terra. Então, uma explosão que acontece na superfície, ou ainda que se cave túneis e coisas assim, não é suficiente para fazer alterações. Certo. Professor, então, é realmente um mito. Professor, muito obrigado pela gentileza. Espero poder conversar com o senhor em outras oportunidades ao longo do ano nessa nossa parceria com o Observatório Nacional. E muito obrigado por esclarecer essa curiosa característica do nosso planeta, que é a linha do Equador, se ela é convencionada para uma determinada região da Terra, uma região equidistante aí entre o Polo Norte e o Polo Sul, quer dizer, bem ali no meio, digamos assim. Do ponto de vista eletromagnético, ela tem essa variação, ela vai mudando de lugar, não fica fixa, como alguns poderiam imaginar. Professor Luiz Beniosef, muito obrigado pela gentileza, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, tá? Eu agradeço a vocês pelo convite. Muito obrigado a todos pela atenção. Um bom dia. Nós conversamos então com Luiz Beni Youssef, que é pesquisador da área de Geofísica do Observatório Nacional e é chefe do Laboratório de Desenvolvimento de Sensores Magnéticos, justamente para que esses sensores verifiquem como está a movimentação da energia eletromagnética no nosso planeta. O professor Luiz Beni Youssef atua também nas áreas de instrumentação geomagnética, estudo de variações magnéticas em baixas latitudes e observatórios magnéticos e metrologia magnética. Falou com a gente nessa parceria oficial entre o Observatório Nacional e a Rádio MEC AM, programa Todas as Vozes. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.